está comprovada a facilitação. Vamos ver o que disse Paulo Pimenta. Conheci o Palácio. Nada do que aconteceu aqui poderia ter acontecido sem que algum nível de facilitação, algum nível de cumplicidade tivesse ocorrido. Né? Vocês podem observar que a porta principal ela não foi quebrada. Vocês podem ver que a porta foi destruída. Né? O que me leva, evidentemente que as investigações terão que demonstrar isso, né? Que eles podem ter entrado aqui e no Congresso Nacional pela porta principal. Tá? Eu tenho imagens, tenho vídeos que, evidentemente, todos eles terão que ser periciados, vão servir como prova para as investigações. Raniele, ficou o som, está um pouco ruim da gente entender direitinho. Explica para nós, resume para nós o que o ministro Paulo Pimenta falou sobre essa conivência e essa facilitação da entrada dos golpistas nos palácios. Olha, Amadeu, logo cedo, quando ele liberou a nossa entrada lá no Palácio do Planalto, para que a gente pudesse, né, adentrar e ver com nossos próprios olhos as cenas de guerra, de destruição que esses vândalos e terroristas deixaram por lá, ele disse o seguinte: olha, vocês podem observar que tem aqui vidros quebrados, obras de arte, móveis, mas a porta principal, a porta de entrada, tanto do Congresso Nacional quanto do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, não estavam quebrados. Então, pode ser que eles tenham entrado por essa porta principal e que tenham tido informações privilegiadas sobre o acesso aos prédios, né, dos poderes do país. E ele criticou também, inclusive, a participação, né, a conivência até um certo ponto da Polícia Militar, mas até aquele certo momento que eles conseguiram furar o bloqueio aqui na esplanada dos ministérios, eram poucos policiais, Amadeu. E eu perguntei, ministro, e quantos agentes do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, estavam aqui no Palácio do Planalto no momento? Ele disse que não sabia precisar. Eu também perguntei sobre a questão da inteligência, se a inteligência não havia detectado esse movimento mais cedo. Ele falou que o responsável por isso era o governo do Distrito Federal, portanto, a Secretaria de Segurança Pública. Vamos ver, Amadeu, outra parte também que ele fala, bem forte, é que esse episódio aqui no país é bem mais marcante do que a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, porque lá eles invadiram o poder legislativo, né? Aqui foram os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Vamos mostrar aí, a Raniele foi e gravou os estragos, ela mesma, os estragos no Congresso. Roda o vídeo aí, Nájila, por favor. Aí estão as imagens feitas pela Raniele Veloso da destruição que aconteceu no Congresso Nacional. Agora sim, Nájila, eu enviei para você o vídeo, quando estiver no ponto, onde a própria Raniele faz a narração e mostra essa selvageria, né, Silas? Muito grande. Eu queria só fazer uma observação, a palavra do Pimenta, né? Pimenta, eu fui deputado. Jornalista e pimenteiro, viu? A pimenta dele é arte, né? Ele aumenta um pouquinho as coisas. Ele tem que... Agora, nesse episódio aí, não precisa aumentar. Já foi vendo. Está vendo. Mas a segurança interna dos poderes são feitas pelas polícias legislativas. Então, não tem, como ele quer dizer que a porta da frente estava aberta, se houve, se facilitaram
abriram porta e deram coordenadas, a PM não entra no Congresso. Aí é a Polícia Legislativa. Eu lhe digo por conhecimento próprio. A PM não tem acesso. Então, ele já faz também uma colocação que pode ter a Polícia Legislativa facilitada. Porque a parte interna... Mas o que a gente viu foi a Polícia Legislativa apanhando. Apanhando. Por isso é que eu quero crer que não houve facilitação. A polícia apanhou. A Polícia Legislativa tentou. É pequeno o contingente. Não dá. E aí apanhou. Ela tentou enfrentar, ao contrário da Polícia Militar que se ausentou. E está fazendo selfie. É verdade. Fazendo selfie. Vamos rodar o vídeo aí da Raniele em primeira pessoa, Nádia. Andando dessa vez no Congresso Nacional, aqui nesse local, é o local que eu acho que eu mais entro ao vivo para a Rede Meu Norte, é a Praça das Bandeiras, e não tem simplesmente mais nenhuma bandeira, todos os vidros também completamente destruídos. Olha isso, gente. Ali também tinha uns jarros com as plantas, né? Tudo destruído aqui. Essa é a entrada para a Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal. E também o comitê de imprensa, esse aquário, tem também outra parte ali, está completamente destruído. Aqui é o Salão Azul, que é exatamente do Senado Federal. E aqui é a entrada para um dos plenários, aliás, a entrada para o plenário, né? Uma das entradas do plenário. E aqui, olha, completamente destruídas as placas de identificação, as câmeras de segurança, aqui, ó, jogadas no chão. Aqui é o Salão Azul, que é a parte do Senado, tá? Mais pra frente, olha, essa vidraçaria aqui, né? Esses vidros que são espelhados, que faz parte do túnel, né? Que a gente vai chegar à presidência do Senado. É uma marca, né? Daqui também completamente destruídos. Chegando mais pra cá, gente, olha a situação do plenário. Vamos ver aqui a entrada do plenário do Senado. Olha isso. Vidros na entrada do plenário principal. Impressionante. Amadeu, Pois não, Raniele. eu tô aqui ainda no Congresso, viu? Eu tô aqui no Congresso, você tá vendo que tem uma força-tarefa aqui do pessoal da limpeza. Eu vou até sair aqui, vou até me aproximar. Já estão retirando muita coisa, mas vocês podem ver que ainda tem, muito fio solto. O Salão Negro ainda está interditado, porque até agora, porque eles estavam fazendo perícia aqui, mais vidro, né? Aqui é a presidência do Senado. Essa imagem aqui, para mim, ela é chocante, porque aqui era completamente, né? Tinha uma porta de vidro aqui enorme. Isolado, é difícil de entrar, hein? Todo estilhaço aqui, olha, no chão. O raio-x, que é esse difícil aqui do lado comum chegar aí, Senado. né? Não, difícil. Só Até para senador. Na presidência, até para deputado federal, quando vai para o Senado, a turma vai... Para chegar aí é difícil. Ô, Raniele, você fica aí, eu queria duas informações suas. Primeiro, o presidente Lula está despachando no gabinete dele, já que a porta do gabinete de Lula era blindada e os golpistas não tiveram acesso. E quero saber essa reunião do vice-presidente veneziano Vital, vice-presidente do Senado, para avaliar a intervenção militar em Brasília, intervenção de segurança, intervenção federal de segurança em Brasília. Vai acontecer, está acontecendo, e em que local, já que o Senado está nessa condição? Olha, nesse momento agora está tendo uma coletiva de imprensa aqui do lado, no Prodazem, que é um outro anexo do Senado Federal. O senador veneziano Vital do Rego, que é o presidente do Senado em exercício, ele está dando esclarecimentos sobre essa sessão, que primeiro deve ocorrer uma sessão na Câmara dos Deputados, aí depois no Congresso Nacional, sessão conjunta, já com a presença de Rodrigo Pacheco, é essa a expectativa. Mas o decreto que foi assinado pelo presidente Lula ainda ontem à noite, ele já está em vigor. Precisa da aprovação do Congresso, mas já está em vigor. O senador Randolfo Rodrigues, né, mais cedo, ele entrou ao vivo aqui com a gente para a Rede Meu Norte, ele falou exatamente que há uma expectativa, né, uma sugestão também dele, nessa reunião ele ia colocar que o recesso parlamentar, que é durante todo esse mês de janeiro, fosse interrompido, que os parlamentares voltassem para Brasília para continuar a deliberar
sobre essas medidas que precisam ser tomadas com urgência, porque eles querem mostrar nesse momento a unificação dos poderes e o fortalecimento da democracia. Tanto que, como você citou, o presidente Lula, ele está fazendo questão de cumprir todas as suas agendas lá no gabinete dele, que foi o único lugar que não foi destruído do Palácio do Planalto, porque tem uma porta reforçada e o vidro também é blindado e, portanto, eles não conseguiram entrar na sala de Lula, mas a sala da Janja foi completamente destruída, o Gabinete de Segurança Institucional, a Advocacia Geral da União, a sala de armas, as armas foram roubadas, documentos foram levados, no comitê de imprensa tinha muita urina, eles defecaram também e sangue, muito sangue no local. Inclusive, eles vão utilizar esse material orgânico para identificar golpistas. Fala, Silas. Ranieri, você podia depois ver aí, até o final do programa, que, se não me falha a memória, decreto de intervenção de segurança pública pode ser analisado pela comissão permanente, tanto do Senado da Câmara. Não precisava convocar, porque tem a comissão... Eu fico até pensando se esse decreto não fica sem efeito em função da intervenção militar, do afastamento do governador. Se afastou o governador, já tem intervenção. Fica sem intervencionado. Mas eu acho que a comissão, que só me parece, que é a Celina Leão, 10% no Senado. Só um pouquinho de cada vez. Fala, Ranieri. Não, é só esclarecendo que vocês estavam falando aí sobre essa discussão. A intervenção federal na área da segurança é bem específica no decreto de Lula, já está em vigor. Vai continuar. Portanto, o interventor, Ricardo Capelli, que inclusive acabou de tuitar, enviei aí para vocês também, ele dizendo que está em campo, está lá no acampamento, em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília, ele já está agindo, portanto, todas as forças de segurança do Distrito Federal estão submetidas ao interventor Ricardo Capelli. Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil estão seguindo essas orientações. Mas o governo do Distrito Federal, diante da decisão de Alexandre de Moraes de afastar Ibanez Rocha, fica pela gestão da vice, Celina Leão, do Partido Progressistas, inclusive partido que também emitiu uma nota repudiando esses ataques terroristas aqui em Brasília. Ari, lê, por favor, aí o interventor Ricardo Capelli, interventor da Segurança Pública em Brasília. Sigo em campo, acompanhando pessoalmente o comboio da Polícia Militar que está conduzindo os elementos que se encontravam no tal acampamento. Todos estão sendo conduzidos para as instalações da Polícia Federal. A lei será cumprida. A informação de que os acampamentos nos quartéis do Exército em Brasília foram praticamente esvaziados todos eles. Já foram. Esvaziados todos Aquele do QG do Exército já foi zerado. Está acontecendo no Brasil todo essa tentativa. Mas o Ari, já eu vou dar um recado que é rápido aqui, e o Ari está me informando que há uma manifestação prevista para hoje em Teresina. Antes, um recado: agende seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstica. É sua primeira opção